Irmãos, irmãs, eu queria ler com vocês um texto que diz respeito aos solteiros e aos casados. Queria que você abrisse a escritura aí em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios 7. A partir do versículo 25. Esse texto sempre esteve aí na Escritura. Mas parece que nós nunca quisemos olhar para ele de fato assim como ele é. Você vai perceber que dispensa, que não há muita necessidade de explicação quanto a esse texto. O texto é bem claro, o texto é direto, e eu creio que talvez fala muito conosco. Eu diria até que fala mais aos casados do que propriamente aos solteiros. E eu queria que nós tivéssemos a coragem de olhar para esse texto assim como ele é e ler o texto. E deixar o texto, a Escritura Sagrada, falar por si só. Amém? É verdade que nesse texto existem alguns versículos que eles se destacam e nós queremos destacar esses versículos e depois ouvi-los sobre isso. Não é uma pregação. Eu diria a vocês que eu vou basicamente ler esse texto com vocês. E vocês vão ver que não precisa de muita explicação para esse texto. Amém? Versículo 25 de 1 Coríntios 7. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Ou seja, estás solteiro? Não procures casamento. Como é que é? Nós lemos isso mesmo? Está escrito aqui? Estás livre de mulher? Ou estás livre de homem? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. É isso mesmo. Alguns, ao se casarem, vão descobrir assim: eu era feliz e não sabia. Digo casarem mal. Mas Paulo nem está falando de casar mal ou bem aqui. Está falando que ele queria que esses que decidiram se casar, é isso mesmo que ele disse aqui, sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-vos. E ele explica isso, ele mesmo explica
um pouco mais isso à frente. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está falando de casamento, está falando de relacionamento. Ele volta para o assunto agora. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. Como é que é? Mas, peraí, vamos ler de novo. Mas o que se casou, cuida do quê? Das coisas do mundo. Mas o que se casou, é isso mesmo. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ele tem que agradar a Deus como qualquer outro. Sim, mas ele não tem só Deus para agradar mais. Eu tenho que agradar a Deus? Sim, mas eu tenho que agradar a Sandrinha. E ai de mim se não agradar ela. É verdade. Ai de mim diante do Senhor. Porque o Senhor vai me cobrar isso se eu não agradá-la. Eu tenho agora a missão de agradá-lo, em primeiro lugar, mas logo em seguida, logo depois dele, bem a segunda pessoa a quem eu tenho que agradar, é a Sandra. E vou ser corrigido se não agradar, posso até ser disciplinado se eu não agradar. Você vê que a coisa é séria. É séria. Quantos irmãos na igreja foram corrigidos, foram disciplinados por desordem no casamento? Porque maltratou a esposa, esposas que não se comportaram bem com o marido. Quanta gente já foi corrigida? E ainda vai ser, porque não terminou ainda, né? Nós estamos aqui ainda. Por causa do casamento. Versículo 34. E assim está dividido. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém... Você vê as expressões que Paulo usa? As comparações que ele faz. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Vamos pensar um pouquinho depois nisso. Esse consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Você tem sua filha, e você acha que a sua filha está passando, o senhor está falando aos casados, você tem tua filha, e você acha que a tua filha está chegando naquela idade que nós brincamos, e está ficando a idade, pois bem. Isso se aplica a homens e mulheres, né? Está ficando para titio e tal. Você está preocupado com isso? Casa sua filha, então. Você não vai pecar se fizer isso. Mas você vê como é que Paulo coloca? Já que, casa ela, então. Você está preocupado com isso? Case sua filha. Você não vai pecar, não. Fique tranquilo. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa
faz melhor. Amém? Queridos, vamos voltar para esse texto e pensar um pouquinho nele. Ele diz umas coisas duras aqui, diretas. Eu creio que com essa palavra, isso foi uma palavra que nós tivemos num retiro em fevereiro com alguns pastores. E Marcos nos trouxe essa palavra e nos pediu: irmãos, por favor, por onde vocês andarem, os irmãos que vocês conhecerem, as cidades com quem vocês estão relacionados, falem sobre isso. E eu estou fazendo isso aqui. E nós queremos também dizer isso a toda a igreja. Nós queremos usar esse mesmo texto para trazer também uma palavra a toda a igreja num encontro geral. Por quê? Porque eu não sei se culturalmente o que aconteceu conosco, essa coisa... Nós temos uma cultura de casamento no nosso país, que todo mundo tem que casar. E a pessoa que não casou parece que está com um defeito de fabricação, não é? Começa a virar entre nós, isso no mundo, essa coisa de ficar para titio, ficar para titia, isso é uma coisa do mundo, mas que já corre livre e solto no meio da igreja. Isso virou vocabulário no meio da igreja. Não é só no mundo, não. Entre nós. E nós temos que admitir isso. Isso é verdade ou não? Não, eu estou exagerando aqui. Não é assim. Não, eu nunca fiz isso. Eu quero dizer aos irmãos que eu, lamentavelmente, não posso deixar de levantar minha mão. Porque eu também já fiz isso. E me arrependo disso. É como se esses irmãos que estão entre nós, que não se casaram, ou que ainda não se casaram, não é? E alguns, eu digo a vocês, e alguns não vão se casar. Nós temos que encarar um fato, queridos. Todo mundo vai se casar? Só que ninguém quer pensar nele, né? Ninguém, absolutamente ninguém quer pensar nesse assunto. Mas, amados, isso é um fato. Nem todo mundo vai se casar. Eu penso até, quero dizer uma coisa a vocês. Eu penso até que seria melhor que alguém que não se casou e bem firmado no seu ânimo, como Paulo disse aqui, estivesse falando isso. Até porque, por quê? Porque eu decidi casar. E sabe por que eu decidi casar? Porque eu queria casar. Porque o dia que eu vi a Sandra, eu falei assim, não tem jeito, eu vou casar com essa menina. Eu quis casar. Não é? Eu creio que eu não seria a melhor pessoa para estar dizendo isso. Mas eu vou dizer isso porque pelo menos estou arrependido das coisas que eu fiz. De ter entrado nessa mesma barca aí dos irmãos que fazem brincadeiras com os irmãos que não casaram. Essa gente, esses irmãos, essas irmãs estão entre nós. E parece que a pessoa que vai chegando a uma idade e não se casou, parece que ele começa a ser tratado como alguém que tem algum problema aí. Não. A irmã, sabe aquela irmã, rapaz, não casou ainda. E aquele rapaz lá, já está com mania de velho, já está com uns negócios. Bom, as manias são inevitáveis. Você casando ou não casando, vem a idade, não tem jeito. Meus companheiros são testemunha. Eu ainda estou livre dessas manias. Você sabe que isso não chegou até mim ainda. Não sei. Não sei. Eu ainda não tenho essas manias, não. Eu estou firme. Casando ou não casando, as manias vêm. Não tem jeito. Mas o que acontece é que esses irmãos, essas irmãs, começam entre nós ser... Não é uma coisa declarada, mas fica aquela coisinha assim, de canto de boca, aquele sorrisinho assim de canto de boca. Queridos, eu creio, à luz desse texto aqui,
dizer que esses irmãos não têm nenhum defeito. Claramente, eles não têm nenhum problema. Pelo contrário, me parece que os que têm algum problema são os que decidiram casar. Isso está claro aqui, isso é evidente aqui, não é? Você vê o tempo todo Paulo fazendo comparação dos que casaram e dos que não casaram. E os que não casaram, Paulo coloca num outro nível. Diz que está bem melhor. Ele chega a dizer, aqui nós acabamos de ler aqui, que quem não casou está livre para agradar, só tem uma pessoa para agradar, é o Senhor. E ele diz mais à frente ali que ele está desimpedidamente, ele está vivendo de uma forma desimpedida, não tem nada que o impeça. Nada. A Patrícia quer ir para a Índia. Imagina, a Patrícia quer ir para a Índia, corajosa, não é? Precisa arrumar uma companheira, Patrícia. A Cristiane, eu ouvi dizer que a Cristiane vai, né? A Cris vai, eu fiquei sabendo que a Cristiane quer ir. Ótimo. Agora imagine que Patrícia fosse casada. Eu quero ir para a Índia. O que ela teria que fazer? Bom, claro que ela poderia querer ir para a Índia, mas o que ela tem que fazer? Deus, fala com meu marido. E se o maridão falar, não, meu bem, mas eu não quero ir para a Índia. E sem mim você não vai. Não tem jeito. E não tinha jeito mesmo, Patrícia. Agora, como a Patrícia está desimpedida para servir ao Senhor, o que ela tem que fazer? Ir atrás da carteirinha de vacinação. Isso. Carteirinha de vacinação da febre amarela, senão você não entra na Índia, não é? E transformá-la numa carteirinha internacional. Pois bem, passaporte, passagem e bon voyage. Não é não? Por quê? Porque ela é livre. É claro que ela tem buscado conselho dos irmãos, tem orado, é o que todo mundo tem que fazer. Mas ela é livre. Livre. Por quê? Porque é solteira. E se fosse casada, tinha que pedir para o marido. Se o marido falasse não, é não. E acabou, ponto final. Ela ia ter que cuidar das coisas do mundo. De agradar o maridão. Não é? E o marido é a mesma coisa. A mesma coisa. Quando eu voltei da Índia, a primeira vez que fui, queridos, se me fosse permitido, se eu pudesse, eu pegaria a Sandra e iria embora para lá. Ia ficar lá um tempo lá. Mas tenho limitações. Tenho família. Não é simplesmente chegar aqui, pegar a Sandra e vou embora. Estão entendendo, amados? Essas pessoas, esses irmãos que estão entre nós, que não se casaram, não têm defeito de fabricação, não tem problema, não são irmãos de segunda categoria, não são, à luz desse texto aqui, são irmãos de primeiríssima categoria. De primeiríssima categoria. Então, amados, nós necessitamos, entre nós, parar com qualquer tipo de brincadeira que envolva irmãos que está chegando à idade e não se casaram. Veja. Estão entendendo o que estou falando? Amém? Isso não significa, por favor, não é? Terminar com as brincadeiras. Nenhum tipo de brincadeira mais. Mas não, Paulo não está falando de todo tipo de solteiro. Mesmo esses solteiros, ele está falando de gente que está bem posicionada. Não está falando daqueles assim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é desses que ele está falando. Esses que não casaram, mas estão desesperadamente necessitados de se casar. Não se casaram porque não teve jeito mesmo. Ninguém quis. Não é? Explico o que eu quero dizer. Eu não quero retirar o que eu acabei de dizer. É gente que está solteira, mas não está feliz. Não está realizada, não está resolvida em Deus. É gente que está solteira,
morre de vontade de casar, está doido de vontade de casar, porque não teve jeito mesmo, não apareceu nenhum candidato, nenhuma candidata. Mas ele não está feliz, as manias se acentuam. Solange, não perca o que você quer falar. No momento a gente vai abrir para... Eu sei que haverá... que a turma vai falar. E é bom que fale mesmo. Segura aí, não perde não. Para a gente poder só concluir aqui. Não é desses que Paulo está falando. Paulo está falando de gente resolvida, de gente que está em paz. Que não casou, mas está tranquila. Está tranquilo. E se surgir alguém, ele até se casa. Pode até ser que ele se case. Mas hoje ele está feliz. Na primeira viagem que eu fiz à Índia, no segundo momento da viagem, veio um rapaz. Eu posso até dizer, eu quero honrar esse irmão, porque eu vi isso na vida dele, o Saulinho lá de Belo Horizonte. O Saulinho é um amigo meu que você não conhece. Não é só você que vai... É o Saulo de Belo Horizonte. Eu chamei ele de Saulinho porque é intimidade, 23 dias junto, né? Chegamos até a dormir na mesma cama, obviamente, com a liga imaginária, não é? Eu cheguei a dizer para ele, Saulo, nós chegamos numa cidade que entramos no quarto, só tinha uma cama de casal. Eu falei, Saulo, o negócio é o seguinte, nós vamos dormir aqui nessa cama aqui, na mesma cama. Mas você imagina uma linha aqui, isso sem encostar em mim. Rapaz, foi bem. Mas dentre os dias que nós ficamos lá, Saulo é um rapaz que já está numa idade que já poderia estar casado. E eu perguntei para ele, por que você não se casou? E ele disse, João, eu estou feliz, estou bem hoje como eu estou. Não sinto falta. E acho até difícil eu me casar. E eu vi que esse rapaz é o rapaz que é a pessoa que Paulo está dizendo aqui. Está tranquilo, está em paz. Não está faltando nada para ele. Porque às vezes a gente olha uma pessoa assim que não se casou e fala assim, não, está faltando alguma coisa. Não, irmão, não está faltando nada. Se ele está bem com Jesus, se ele está vivendo para Jesus, amém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então esses irmãos, essas irmãs, por favor, não há nenhum problema com eles. Problema há conosco que decidimos casar. Nós é que tivemos problema. Por quê? Porque eu não quis ficar solteiro. Essa é a questão. E nós temos que olhar isso e ser sincero com isso. Veja, não há nenhum problema em ter casado. Mas uma coisa é certa, e Paulo diz aqui, hoje, como solteiro, você é livre. Isso Paulo deixa claro. Você percebe isso aqui no texto? Paulo deixa claro que quem não casou, hoje, está completamente livre. E livre para quê? Para servir ao Senhor. Se quiser visitar um outro país, onde estão os irmãos trabalhando lá, pode ir. Só providenciar os meios e ir embora. Claro, orar, buscar orientação dos pastores, dos líderes, do discipulador, de todo pai, de mãe. Mas vai. E até dependendo da idade, nem de pai e de mãe, porque a idade, o cara está livre para ir. Não é? Entendo o que eu estou dizendo de pai e mãe. Um irmão ou uma irmã que já chegou numa idade, assim, papai, eu posso ir, mamãe, eu posso ir. Por favor, né? Com a idade que tem, ele está livre. Deus abençoe. Se tem o conselho dos irmãos, a orientação dos irmãos, oraram, boa viagem. Amém? É claro que uns querem ir para a Índia, outros querem ir para a Itália. O Del, por exemplo, preferiu a Itália. Não é? Claro, assim. Não, é brincadeira. O Del foi fazer um passeio, não foi... O objetivo foi outro, não é? Estudar e tal. Pensa que não, olha para a cara do Del. Homem viajado, não é? Mas eu não quero aqui fazer propaganda do Del, quero que ele continue firme, não é? Irmãos, entendem o que estou dizendo? Não são irmãos de segunda categoria, não devemos tratá-los assim. São irmãos, não são irmãos menos espirituais. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: são irmãos, são irmãs mais espirituais que nós.
São irmãos e irmãs que entre nós, na igreja do Senhor, deveriam ser honrados. Deveriam ser tratados de modo diferente, com maior honra. Irmãos que decidiram servir ao Senhor de forma desimpedida, livres, e se manterem livres, servindo ao Senhor. Amém? Volto a dizer, não estou dizendo daquele solteiro, daquela solteira, que a idade já chegou, mas ele está desesperado para cá. Não é dessa pessoa que Paulo está falando. Paulo está falando de uma pessoa que está em paz, que está resolvida. Amém? Paulo diz, está dividido. Porque tem que agradar a Deus e tem que agradar o marido ou a esposa. Um cuida das coisas do Senhor, outro das coisas, o que se casou das coisas do mundo. Por que das coisas do mundo? Você vai descobrir logo, Fábio, o que é isso. O que é cuidar das coisas do mundo? Cuidar da esposa, dar atenção a ela. E você dá atenção. Você não ficou comigo hoje. Não, eu fiquei com você? Não, mas eu não queria só você de corpo presente, eu queria você. Sabe aquelas... Se você... É mulher. E eu... Imagina... Você fez... Você acha que fez, pelo menos, né? E ela sempre fala assim, não, mas é que você estava, mas você esqueceu de tal... Você procura lembrar de tudo, da data do casamento, da data do noivado, de quando começou o relacionamento. Mas se você esquecer um detalhe... Oh, meu amor, me perdoa. Puxa, esqueci disso. E você tem... E ai de você se não for lá. Oh, meu benzinho, me perdoa e tal. Ai de... Quantas vezes... Não, Fernando? É assim ou não é? Ah, e não. É ou não é? Porque vocês, mulheres, por favor, que graças a Deus por vocês, mas vocês só mudam o nome, o endereço, a cidade, são todas, absolutamente todas iguais. Sempre tá e é disso que Paulo está falando. É claro que isso é uma coisa do mundo boa, né? Mas Paulo está dizendo por quê? Porque você acaba ficando dividido. E vocês, mulheres, conosco, não é? Meu bem, você fez aquele negócio para mim? Você passou aquela camiseta? A camisa, meu bem, sabe aquela assim na manga? Sim, amigo, fiz e tal. Vocês não vão viajar? Você pegou aquele tal coisa? As mulheres, o que seria de nós sem elas, né? É muito importante. E nós admitimos. Eu admito, eu dou trabalho. Eu admito que eu não sou fácil. Viver com... Paulo, é isso que Paulo está chamando de ficar dividido. Porque você tem que agradar a esposa. Você tem que agradar a Deus. E quem manda agradar a esposa? O próprio Senhor. Você decidiu casar? O que é que Jesus diz? Maridos, a palavra que o Hélio nos compartilhou. Maridos, amai vossas mulheres. E que mandamento ele deu? Amai vossas mulheres como Cristo. O Senhor não podia ser um amor assim... Seria melhor se fosse um amor como eu amo o Senhor, né? Isso seria fácil. Mas amar minha esposa como Cristo amou a igreja, você todo dia se levanta, você já levanta com saldo negativo, não é? Eu acabei de fazer 30, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu fiz agora há pouco, em julho, eu fiz 30 anos de casado, e minha conta não fica azul nunca. Nunca, por mais que você deposite, por mais que você faça, por mais cuidado que você tenha, não que eu tenha tanto cuidado assim, mas você está sempre devendo, sempre você está falhando em alguma coisa como marido. E por quê? Porque eu decidi me casar e estou feliz. Feliz. Mas eu tenho que admitir que Paulo está dizendo aqui, que eu estou dividido, assim como tantos outros que estão casados. E é isso que Paulo está dizendo. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos que honrar esses irmãos, essas irmãs que estão entre nós e que não se casaram por opção. Estão firmes. Alguns nem tanto foi por opção no começo, mas depois viu que o Senhor
Não encaminhou a vida dela, a vida dele para isso, para o casamento. E ele ficou feliz, não ficou amargurado. Aquela coisa assim, E já esse tipo de comentário às vezes pode rolar entre nós também. É mal amada. Não digam uma coisa dessa, meu irmão. Irmãos e irmãs entre nós, eles não se consideram mal amados. Pelo contrário. Vocês viram a Alzira orando agora há pouco aqui? E a Alzira é uma dessas irmãs. Eu conheço a Alzira há 7 anos. E o que eu vejo na Alzira? Uma mulher realizada com Jesus. E eu tenho que olhar para mim e tenho que dizer assim, a Alzira é melhor do que eu. Porque eu estava como a Alzira. Mas ele falou, Senhor, eu quero me casar. Eu não quero ficar sem casar, não. Estou feliz hoje casado. Mas a Alzira está num nível acima do meu. Porque ela está feliz só com Jesus. Ela não precisa de ninguém ao lado dela para torná-la feliz. É bem provável, eu já vi a Alzira falar isso, que se ela tivesse conhecido alguém e quisesse casar, ela teria se casado. Mas ela não se casou e está feliz. Está servindo ao Senhor. Sabe aquela frase, Jesus é suficiente, se aplica bem para esses irmãos e para essas irmãs. Jesus foi ao longo desses anos na vida desses irmãos e o será até o final da vida deles suficiente. Amém? Então, amados, eu queria que nós pelo menos, a partir de hoje, olhássemos mais seriamente para esse texto. E ao vermos esses irmãos, porque eles estão entre nós, estão no nosso meio aí, olharmos por esses irmãos e passarmos a admirar esses irmãos. E a orar por eles. E a agradecer a Deus pela vida deles, pelo testemunho deles entre nós. Pelo bom exemplo que são. Por sua fidelidade ao Senhor, por seu amor ao Senhor. Porque não precisaram, assim como nós, de se casarem para serem completos, não precisaram, estão felizes só com Jesus. Amém? Não estou dizendo com isso que quem casou não está feliz e que Jesus não é suficiente para eles. Eu não estou dizendo isso. Mas, voltemos para o texto. O que é que o texto diz? O que é que a Escritura diz? Você está dividido. Você tem que agradar a Deus e tem que agradar seu marido. Tem que agradar a Deus, tem que agradar sua esposa. Então vocês que são solteiros, lembrem de algo. Hoje, vocês têm algo que não se compara a nada. Vocês são livres para servir ao Senhor. Livres. E se amanhã ou depois vocês vão conhecer alguém, alguns já conheceram, né? E já estão se encaminhando para perder a liberdade, não é? Não, é sério, e não é isso que Paulo está dizendo? Eu estou usando a linguagem de Paulo aqui, velho. Por favor, olhe para o texto, não é? Depois vocês vão ter oportunidade de falar. Mas se você vai perder a liberdade, faça bem isso. Faça com Deus, faça orando, faça com aquela pessoa que você viu que Deus preparou para você mesmo. Que você vai estar dividido, mas vai ser um dividido assim, os dois vão estar divididos e os dois vão querer servir ao Senhor. Amém? É claro que um vai ter agora, a partir desse momento, a partir da data do casamento, os dois vão ter, além de agradar o Senhor, agradar um ao outro. Além de amar o Senhor, amar um ao outro. Mas estão definidos para servirem ao Senhor. Se você vai perder essa liberdade, e o Senhor te dá a liberdade de perder essa liberdade, não é? Por assim dizer, faça isso com temor, faça isso com cuidado. Não faça isso porque você viu alguém bonitinho ou bonitinha. Não só por isso, não é? Faça porque você entendeu que essa é a mulher que Deus tem para você, esse é o homem que Deus tem para você. Amém? E faça com temor. Amém? Por quê? Porque o que está em jogo, o que é que você vai perder? Você vai perder a liberdade que você tem hoje. Você vai perder essa liberdade. E se tem que perder, vou perder por alguém que valha a pena. Não é alguém que ame a Deus como eu amo hoje. Amém? Só assim. Amém? Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra. Eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer
pelos irmãos e irmãs que estão entre nós e que decidiram no seu coração, e se não decidiram hoje, esses que não se casaram, se não decidiram isso, se não planejaram isso, mas hoje estão felizes, mesmo não tendo se casado, Senhor. O Senhor abençoe esses irmãos. Que o testemunho deles entre nós seja ainda mais, Senhor, depois de meditarmos nessa palavra, seja ainda mais destacado. Seu amor ao Senhor, sua dedicação, a liberdade que tem de servir ao Senhor. Que sejam, Senhor, um testemunho para os mais novos. Porque muito provavelmente, Senhor, com certeza, para não dizer, muito provavelmente, Senhor, alguns desses que são hoje bem jovens também não vão se casar. E que já ao, Senhor, presenciarem, conviverem com o testemunho desses irmãos, sejam animados de que é possível alguém não se casar e ser feliz. Está livre para te servir, para te amar e para viver tão somente para o Senhor e para o teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos e irmãs. Muito obrigado por aquilo que eles são entre nós, por aquilo que significam entre nós. Pai, no nome de Jesus, e que aqueles que entre nós hoje estão solteiros, estão livres, Senhor, que tenham temor ao fazer a decisão, Senhor, de perder essa liberdade. Que façam isso com oração, buscando ao Senhor. É certo que eles mesmos é que vão escolher a esposa e o esposo, mas que o façam te buscando, dependendo de ti, buscando conselho com irmãos mais experientes, até mesmo com esses, Senhor, que não se casaram. Pai, no nome de Jesus, Senhor, e assim, Senhor, sejamos de fato uma família, que não há diferenças, que não há irmãos melhores ou piores. Somos uma família, estamos juntos, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer um break. Ter um café. E depois voltamos. O Hélio quer dizer algo aqui. Só dar um recadinho rapidinho. Não sei se sabemos... se todos sabem... Mateus 19, texto conhecido, não precisa nem abrir, eu vou ler ele aqui. Lembra que no texto de Mateus 19, quando Jesus está falando sobre o divórcio? E ao final, quando Jesus fala sobre o que é o casamento, de não poder abandonar a esposa e tal, os discípulos, a reação dos discípulos, lembra da reação dos discípulos? A partir daí, Mateus 19, versículo 10... Ele fala assim: disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A reação dos discípulos: ué, melhor não casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Dá a entender que alguns têm uma graça diferente. Por isso que esses irmãos são dignos de honra, porque eles receberam algo especial do Senhor. Não são irmãos de segunda categoria, são irmãos plus. É plus mesmo? É isso mesmo, né? Eu falo, esses meninos ficam olhando, falando entre si, você que fala alguma bobagem. Mas é isso mesmo. Versículo 12, Jesus diz ainda: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. É interessante isso, ele fala do eunucos de nascença, aqueles que nasceram e nunca optaram pelo casamento, não quiseram se casar. Há outros que os homens fizeram tais, isso acontecia muito nos palácios, lá tinha os eunucos que serviam, então os reis
precisavam viajar, tá? Imagina, ia deixar o cara com a mulher dele no palácio. Por segurança, não é? Aqueles homens eram castrados e serviam nos palácios. Esses, os homens fizeram, não foram eles, não foi decisão deles, não é? Foi uma violência contra eles. E há outros eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E eu penso que eu entendo que é desses eunucos aqui que Paulo está falando em Coríntios, aqueles que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Estão convictos, estão em paz, estão tranquilos e seguem assim. Não significa que nunca vão se casar. Pode até ser que dentre alguns desses irmãos ou irmãs, mesmo com a idade já um pouco mais avançada, ainda se casem. Nós tivemos um exemplo entre nós, na Zona Sul, a Eliette. Não vou mencionar a idade aqui, obviamente, né? Mas a Eliette já estava naquela idade... Não é capaz de captar a voz dele assim, não, né? Mesmo de longe. É melhor ficar um pouco assim, para não ter perigo, né? E um irmão, e é interessante que ela é uma irmã que veio da Bahia, estava em São Paulo já há alguns anos, morando aqui, e um irmão da cidade de onde ela veio, na Bahia, do interior da Bahia, se interessou por ela. Pode acontecer? Aconteceu com a Eliette. E a Eliette voltou. Ela não ia voltar, estava em São Paulo, não tinha planos de voltar para a cidade dela. E ela voltou por causa do casamento. Aí está um outro exemplo. E era uma irmã também, até então entre nós, nunca tivemos nenhuma ocorrência com Eliette no sentido de desespero. O que eu quero dizer de ocorrência? Não foi registrado nenhum BO contra ela. Mas uma irmã uma irmã que sempre se mostrou firme, feliz. Agora, surgiu a oportunidade dela se casar e ela quis se casar. Eu espero que tenha se casado bem, né? Porque ela perdeu a liberdade dela. Que tenha se casado bem em nome de Jesus, que seja feliz, não é? Amando seu maridão, sendo sujeita a ele, como ao Senhor e tal. Não é? Mas é um exemplo. Então pode acontecer? Pode, mas essa pessoa, e se não se casar? Está firme, está tranquila. Amém? Solange, você ia falar. Eu queria compartilhar só, o João mencionou brincadeiras. Eu vejo também, eu casei com 34 anos. Há cobranças também. E eu sofria um pouco de cobrança por parte da minha família, que com a maior das boas intenções realmente queriam me ver casada. E uma forma que eu convenci meus pais de que eu estava bem no Senhor é que eu dizia que encalhada estavam aquelas moças mal casadas, infelizes, e que eu estava muito bem, eu estava livre. Eu podia viajar, eu podia me relacionar com outros irmãos, e eu fiz isso com muita intensidade. E aquilo caiu no coração do meu pai, especialmente, de uma forma muito boa. Ele olhava e falava: filha, nossa, você realmente não está encalhada. Imagina, eu tinha 32 anos quando eu conheci o Ismar. E o sonho da minha mãe era me ver casada. E eu falei, nossa, foi muito precioso. Meu pai falava: filha, ele começava a ver casos de irmãs vivendo sozinha, criando seus filhos no Senhor com muita dificuldade. Ele falava: realmente, elas estão encalhadas, mas você não está. Graças a Deus, irmãos, eu não passei a sofrer cobrança mais por parte do meu pai e da minha mãe. Eu sabia que eles seguiam orando por mim, mas não. Quando a gente se reunia em encontro da família, realmente, vem tia, vem prima, olha, mas ela está casada. Eu não estava casada, mas eu estava bem no Senhor. E o texto que me fez acalentar o meu coração foi esse que o João acabou de ler. Eu coloquei: Senhor, por amor a Ti eu me torno eunuca.
Quando eu conheci o reino de Deus, e o reino veio na minha vida, eu conheci Jesus, relacionamento para mim foi um grande problema. Eu já tinha sido noiva por 5 anos. E eu realmente conheci Jesus, eu vi Jesus com 25 anos e relacionamento pegava. Era algo para mim que poderia me tirar do caminho do Senhor. E os irmãos que me aconselharam, eles foram firmes comigo. Eu não tinha maturidade emocional para me relacionar com ninguém. Então aquilo ali realmente calou meu coração. E eu falei, Senhor, por amor de Ti, eu me torno eunuca. Porque aquilo seria um laço para a minha vida, para me desviar dos caminhos do Senhor. Então, primeiro realmente, eu precisei resolver o meu coração. Aí eu tive condição de falar com os meus pais, que foram meus aliados, foram meus amigos. E eu fiquei 9 anos sozinha, sem me relacionar com ninguém. Até que quem acompanhava a minha vida me deu a liberdade de falar, Solange, se você agora quiser olhar para alguém... Mas ela falou para mim algo muito precioso. Ela falou assim, deixe que o Senhor escolha alguém por você. Nós podemos ver a aparência. Eu cheguei hoje de manhã aqui. Eu orei com as minhas irmãs aqui no fundo. Eu falei, quantas meninas lindas. Quantos rapazes formosos. O Senhor conhece o coração. Nós podemos ver a aparência. E algo que o João falou é verdade. Casamento é algo muito sério. Só o Senhor pode te dar uma resposta. É uma decisão muito séria. Muda completamente a tua vida. Você pode ser infeliz, mal casada dentro da igreja. Se o Senhor escolher para você um companheiro, glória a Deus. Senão, o meu conselho, viva feliz na presença do Senhor com toda intensidade, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma condenação, para a glória de Deus. Formamos família para que Deus seja honrado dentro da nossa casa. É com essa motivação. E se Ele quiser, Ele vai formar para você um lar. Tá ok? Isso que Solange disse, eu creio que cada um de nós aqui já testemunhou, infelizmente, a história e exemplos de irmãos e irmãs entre nós, que antes de se casar, era um fogo puro, cheio do Espírito, e trabalhava, e dava fruto, e crescia no Senhor e tal. Casou, parece que pendurou a chuteira. Parece que apagou espiritualmente. Agora vive para a esposinha, vive para o esposinho, e o casamento se tornou um fim nele mesmo. O que aconteceu? Isso que Solange está dizendo. Quanta gente se casa e apaga espiritualmente. Um rapaz estava caminhando para ser um discipulador, para ser um líder na igreja, se casa e some, desaparece. Parece que perdeu a carga, perdeu o peso pelos irmãos, pela obra de Deus. Agora ele vive para a esposa, vive para o casamento. Então, nesse caso, era melhor que ele tivesse ficado só, ficasse solteiro. Por isso que Solange disse, se alguém vai tomar a decisão de se casar, que seja algo para acrescentar a tua vida. Você está servindo a Deus, então é um homem cheio do Espírito Santo, que ao se casar, ainda que você tenha que cuidar da sua esposa, que se preocupar com ela e amar como Cristo amou a igreja, mas é uma mulher que vai completar você e que vai fazer você produzir no reino de Deus mais do que você produzia. E você tem que avaliar isso antes. Estou olhando para você, Fábio, né? Por favor, viu? É porque, sabe? O seu caso é bem esse que eu estou falando. Você vai ser um homem mais cheio do Espírito do que você é hoje. Por aquilo que nós conhecemos de Larissa, viu? Vai te fazer um homem que vai te levar a produzir no reino de Deus mais do que você tem produzido hoje. Pode ter certeza disso. Uma moça que vai completar você, e eu tenho certeza que você é ela. Então, só vale a pena se for assim. Se não for para que eu possa servir a Deus ainda melhor,
Porque eu vou perder a liberdade. Então eu tenho que servir a Deus melhor do que eu servia, ué. Ainda que eu tenha que me preocupar com as coisas da vida de casado, mas eu vou continuar servindo a Deus e amando a Deus. Amém? Alzira. Você vai ter que ficar em pé. Está gravando. Amém. O que eu tenho que dizer principalmente para as irmãs, né? Quando eu me converti, faz tempo. Graças a Deus, própria experiência. Que eu entreguei minha vida para Jesus, a primeira coisa que eu falava com ele, se ele tivesse alguém para mim, eu queria um discípulo. Um homem que me ajudasse a crescer no Senhor. E que eu também ajudasse ele a crescer no Senhor. Não um esposo que atrapalhasse, né? E a minha oração era essa. E o tempo foi passando e apareceu. Mas glória a Deus que não deu certo. Né? Porque nem está mais conosco. Onde eu estaria? O Ramon que até hoje fala, onde você estaria, hein? A glória a Deus pela vida dele, pela vida da Albetiza, que cuidou de mim. E fui obediente à palavra. Eles deram. E aí depois eu mudei a minha oração. Eu falei assim, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser livre para servir a ti. E servir a igreja. Mas assim, eu quero ser feliz. Se for para mim ficar solteira, eu quero ser uma solteira resolvida. Então o Senhor é aquele que vai me suprir todas as minhas necessidades. A minha necessidade de mulher é a minha necessidade básica, né? Que é as coisas material. E o Senhor me supriu e tem me suprido. Eu quero dizer que eu sou feliz. Sou uma mulher feliz. E hoje, eu posso dizer que Jesus fez a melhor escolha para mim. A minha melhor escolha foi estar com o Senhor. E eu quero dizer para as irmãs assim, que aquelas que querem casar e até agora o Senhor não deu ainda, porque nós sabemos que é Ele que vai dar. Ser paciente, seja resolvida, não fica aquela moça, aquela mulher chata, sabe, assim, que murmuradora, amarga. Como uma mulher falando isso. Né? Seja uma mulher alegre, uma mulher livre, uma mulher feliz. Eu moro sozinha, mas eu dizer para os irmãos que a minha casa, a minha maior felicidade é quando alguém liga para mim e fala, você pode me receber? Eu posso ficar na sua casa? Porque a minha casa não é minha, é do Senhor. Amém. E outra que eu fico feliz quando eu estou em casa, que alguma irmã liga para mim e fala assim, você está livre hoje? Como é que está a sua agenda? Elas brincam comigo. Como é que está a sua agenda? Eu vivo livre. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu vou viajar, eu gostaria que você ficasse com minha filha ou meu filho. Você pode vir para minha casa ficar comigo? Ficar aqui para mim? Isso é para mim a minha maior alegria. A minha maior felicidade é esta. Tá? Então, irmãs, aquelas que não se casaram, seja resolvida e seja uma mulher feliz e alegre. Amém? Eu acho que um pouco que nós herdamos, quando se fala que o propósito de Deus é uma família, então a gente acabou misturando família de Deus com família, casamento, e falando, parece que para ser feliz precisa de casar. E isso não é uma verdade. Não existe. Isso é um sofisma. Não é isso. Tanto não é isso porque senão o evangelho seria capenga, né? Não resolveria todas as questões. O evangelho resolve tudo. E eu só queria rapidamente falar que quem está solteiro está bem acompanhado. Está bem acompanhado. Primeiro pelo próprio Senhor. E nós temos grandes exemplos de solteiros nas Escrituras. Não é verdade? Nós temos Paulo. O que Paulo fez
foi reflexo de uma decisão que ele tomou. Paulo é um grande exemplo. Não ouço nada no Velho Testamento. Alguém sabe da esposa de Daniel? Não fala. Não fala, mas muito provavelmente eu acho, digo eu, que Daniel é um cara que foi solteiro. Me dá essa impressão. E você quer um cara que não se tem nada para falar contra, como foi Daniel? Então, irmãos e irmãs, quando vocês acharem assim, pô, você está bem acompanhado mesmo. E como o João falou aqui, não é, o problema quando casa mal, não é só quando casa mal. O casamento virou problema também. Infelizmente, nós conhecemos alguns casos de irmãos que eram tudo aquilo que o João falou, que eram bênção mesmo, estavam envolvidos, estavam lá com solteiros, estavam orando, estavam evangelizando, estavam fazendo tudo isso. Aí casaram. E aí ao casar-se, não é só que ficou voltado para si, para sua família. Às vezes a coisa degringolou ali dentro, o casamento virou um problema. Não é problema porque ele perdeu a liberdade, virou problema, virou conflito, sabe? Caiu por terra o castelo caiu. Então, tem alguns que infelizmente, queridos, não só casam e ficam envolvidos no casamento, casam e arranjam problema mesmo. E problemas sérios. De relacionamento, de briga, de confusão, sabe? E a igreja tem que ser um ambiente de acolhimento. Quando eu falo que a igreja é família. E família é acolhimento. E acolhimento mesmo quando tem diferenças. Então ninguém é maior, ninguém é menor, mas temos que acolher. Amém? Com alegria, com amor, com graça. Tá joia? Que se existem solteiros, e eu creio isso, se muitos de vocês lá fora se sentem menos por fato de ser solteiros, porque no ambiente de trabalho, às vezes até como minha esposa falou, graças a Deus, né? Minha esposa falou. Na família, às vezes, a cobrança, que na igreja você se sinta plenamente bem. E que nós tenhamos para nós o acolher uns aos outros plenamente. Por mais que às vezes a gente brinca e às vezes não dá para escapar de uma brincadeirinha, mas que haja em nosso coração esse acolher uns aos outros aqui plenamente. Amém? Depois que nós ouvimos essa palavra do Marcos esse ano, e como é uma doutrina apostólica, né, eu fui ensinar isso em casa também. Ensinar isso em casa. Para Márcia, Priscila, né, e eu sempre dizia, a minha oração até então era: Senhor, prepara para minhas filhas um marido, um homem segundo o teu coração, apegado à tua palavra, e eu dizia, com carga de peso e de responsabilidade pela tua igreja. Amém. Essa sempre foi a minha oração, né? Sempre foi a minha oração, né? E Deus ouviu. Deus ouviu, né? Graças a Deus, Lívia já está 50%. Mas a Priscila bem sabe que agora a minha oração tem sido: Senhor, se for a tua vontade que a Priscila se case, que o Senhor prepare para ela um marido segundo o teu coração, apegado à tua palavra, com carga de peso, de responsabilidade pela tua igreja. Porque é possível que ela não se case. É possível que ela não se case. Como é possível que muitas dentre nós aqui não se casem. Não se casem, mais aquilo que foi dito aqui. Muitos e muitas, né? Mas o importante é que todos estejam realizados em Cristo. Jesus é suficiente. Lembrando, quando Ismar citou de Daniel, mas eu estava lembrando, mais ou menos por essa linha também. Primeiro, quem escreveu isso, 1 Coríntios 7, foi um solteiro.
foi um solteiro, e por sinal, bem resolvido em Cristo, né? Bem resolvido em Cristo. Vocês têm dúvida se Paulo era bem resolvido? Não. Ele era bem resolvido. Mas, amados, nós temos exemplos de outros solteiros também, que é o caso de Timóteo. Agora eu queria dar uma palavra para vocês, homens solteiros. Vocês, homens solteiros. Se realizem em Cristo. Se realizem em Cristo. Vocês já pensaram, ou ao menos já se perguntaram a Deus, o que Deus tem para vocês com respeito ao ministério na igreja? Vocês já se perguntaram, ou já perguntaram a Deus? Será que Deus não quer te usar como um solteiro na igreja dele? Tal qual Paulo foi usado, tal qual Timóteo foi usado. Você sabe que você pode, na igreja de Jesus, ser um presbítero? Você solteiro? Quem não sabia, pois saiba. Quem era Timóteo? Um solteiro. E ele fazia parte da equipe apostólica de Paulo. De Paulo. Então, você, rapaz, você pode ser, inclusive, um presbítero na igreja de Jesus. E aquilo que o Senhor te colocar. Mas não coloque limites na ação de Deus sobre a tua vida. Não coloque limites. Permita ser um solteiro usado por Deus. Usado por Deus. Sabe, tenha carga de peso e de responsabilidade pela igreja. Sabe, pense nisso com muito carinho. Permita que Deus te use, que vá além, muito mais além de onde você já chegou. Que, como diz o cântico de Asaf, há muito mais. Com Deus há muito mais. Né? Quando pensamos que já sabemos, quando pensamos que já fizemos de tudo, e o Senhor sempre diz, há muito mais. Então, dentre nós aqui, certamente vai ter líderes, como já foi dito aqui, líderes da igreja nas casas, sabe, pastores, diáconos, homens usados por Deus, desimpedidamente. Amém? Amém? Amém. Pensem nisso. Deus quer usar cada um de vocês, rapazes solteiros. Não se aferrem ao fato de dizer, eu tenho que casar. Você não tem que casar. Deus é soberano. É Ele que vai ditar as normas. É Ele que sabe se você vai se casar ou não. É Ele que sabe. Então, descansa em Deus plenamente. Eu lembrei dessa palavra porque muito foi falado às mulheres aqui, e muito bem falado, por sinal. Mas eu queria trazer isso para os homens também. Sobre dizer que há uma grande responsabilidade sobre cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Dentro disso que o Hélio está dizendo, isso é uma coisa histórica. E eu creio que nós como pastores temos culpa nisso. Parte da culpa é nossa. Mas também, eu disse esses dias para um grupo de solteiros com quem eu tenho me relacionado, que um dos objetivos que eu tenho com eles, nesse relacionamento com eles, é de levá-los a cooperar com Deus, de levá-los a serem discipuladores, a serem líderes na igreja, e por que não presbíteros, não é? Eu disse a eles, hoje, lamentavelmente, o filme de vocês assim na igreja, vocês não são muito bem vistos não, porque de modo geral, eu não sei na cidade de vocês, aqui os irmãos das outras cidades, mas de modo geral, os rapazes solteiros, os meninos, às vezes não são vistos com muita seriedade. Nós como líderes, como pastores da igreja, nós temos culpa? Temos, porque nós não estamos relacionando para conhecer esses meninos, para saber o que de fato eles têm. Mas também, quando nós vemos, eu imagino que nós e esses outros pastores pelo Brasil afora olham para a vida de vocês, para a vida de alguns de vocês pelo menos, não veem essa carga que o Hélio falou. Há muito envolvimento com futilidade, com conversa que não leva a nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, as meninas também observam isso. E por favor, meninas, observem isso. Se o cara só tem conversa banal, só fala bobagem, não é? Eu não tenho nada contra o Facebook, por favor. Mas se o sujeito só usa o Facebook para falar de bobagem, de
trivialidade, não fala nada que edifica, que produza algo, melhor que não tenha. E você deve observar isso. Por quê? Porque se você vai se casar, esse cara vai ser o teu cabeça, ele vai cuidar de você. Pensa bem a quem você vai entregar depois de Jesus. Claro que Jesus é o Senhor e é Ele quem cuida de você, mas numa medida você vai entregar a tua vida para essa pessoa cuidar. Porque é o que o texto de Efésios 5 fala. Quando está falando do relacionamento com a esposa, ele fala, antes a alimenta e dela cuida. Você sabe que essa palavra alimenta no texto original, você sabe qual é a figura que é usada no grego ali? Uma mãe que amamenta. Uma mãe amamentando, alimentando o bebê. Antes a alimenta, não é? Dando alimento para aquela criança e dela cuida. A ideia é essa, é de alimentar, é de nutrir. Se você vai entregar a tua vida para essa pessoa nutrir tua vida, alimentar você, pense bem a quem você vai fazer isso. Porque se ele não está fazendo isso hoje, se ele não se preocupa com a edificação da igreja hoje, se ele não tem carga pela igreja hoje, o que te faz pensar que ele vai ter com você? Se ele não está interessado em cuidar da vida de ninguém, não é um discipulador, não tem peso pela vida de ninguém, nem mesmo pela dele, o que faz você pensar que ele vai ter peso pela sua vida, vai cuidar de você? E detalhe, você vai ter que se sujeitar a ele. Tem mais essa ainda aí, não é? Você perdeu sua liberdade, você entregou tua vida a ele, ponto, não é? Então, eu quero dizer assim que eu vejo assim, nós tomamos uma decisão de chamar alguns jovens dentre nós. A nossa ideia é que esse fórum vá aumentando. Mas nós queremos ver dentre vocês, rapazes. Eu reconheço que nós erramos com vocês historicamente, em deixarmos vocês de lado e não investir, não nos relacionarmos como pastores com vocês, com os jovens. Nós estamos buscando quebrar isso e nos aproximar de vocês, nos relacionar com vocês, ajudá-los, orientá-los, edificá-los e formar em vocês homens, líderes na igreja, para nos ajudarem. Mas nós queremos ver esse nível de comprometimento de vocês. A porta vai estar aberta para vocês crescerem entre nós, mas nós queremos ver esses que ainda não participam. Eu separei um grupinho de irmãos lá na Zona Leste, eu sei que o Hélio separou alguns irmãos na Zona Sul, e a ideia não é ficar com esse grupinho, é aumentar, é envolver o maior número possível. Por quê? Porque nós sabemos que dentre esses irmãos vão surgir aí líderes na igreja, mas nós queremos ver desde já fome, sede, interesse, preocupação com a igreja, com os demais irmãos, não só com a sua vida. Não só desejo de casar, mas desejo de cooperar, de servir a igreja. Amém? E de fato é isso mesmo. Nós cremos que podem surgir líderes e podem surgir pastores. Esses dias eu disse para esses meninos, por que hoje, e até onde eu sei, os pastores que eu conheço pelo Brasil afora, eu não ouço falar... o mês que vem nós vamos estar com os irmãos lá de Rio Preto, ordenando 2 irmãos lá, não é? Mas eu não ouço falar pelo Brasil afora que se ordenou ao presbitério um solteiro. Não, eu nunca ouvi. Por que não? Se é bíblico. Sabe por quê? Por causa dessa marca que se traz. Houve uma falha de investimento nossa, mas também é uma falha de vocês. Nós temos que corrigir isso. Para daqui a alguns anos, a gente está de repente na ordenação ao presbitério de um solteiro. A igreja impondo as mãos sobre um solteiro, por reconhecer nele graça, peso, ministério, por reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então, mudar isso, é possível. Amém? É possível a gente trabalhar assim. Queria compartilhar, porque semana passada eu estava... Deixa eu ficar aqui, senão eu vou ficar de costas com todo mundo. Estava falando sobre isso, né? Porque ser solteiro às vezes é difícil, ser jovem e solteiro nesse mundo, né? É uma luta mesmo. Mas assim, às vezes os jovens, os solteiros da igreja, a gente junta muito para lazer. Vão relacionar, vão ver filme, vão no cinema, vão jogar. E a nossa alegria não está mais nessas coisas, né? Então a gente tem que se unir mesmo, estarmos juntos, compartilhando, edificando um ao outro, porque a gente não precisa mais dessa diversão do mundo. É boa, é gostoso, lógico que tem momentos que é bem agradável, que se encaixa, mas não o tempo todo.
E eu estava falando porque lá em Vitória tem muita gente casada, né? Tem pouco solteiro lá. E esse dia eu estava falando com a minha discipuladora, poxa, Manu, tem pouco solteiro e tal, às vezes fica aqui sozinha. E quando aqui em Coríntios fala no versículo 32, quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. E ela falou isso comigo, ela leu o texto que eu quero ler para vocês, Atos 9, de 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, Dorcas, a Tábita, né, era uma moça solteira que ela serviu a igreja. Ela serviu a igreja. E a gente tem que fazer isso. Tem as irmãs que são casadas, têm filho. Às vezes está difícil para arrumar casa, levar filho em médico. Nós somos solteiras, né? Oferecer. Você quer que eu leve o filho? Quer que eu fique com a criança? Você está precisando de ajuda para poder arrumar a sua casa? Porque é um tempo também de aprendermos com essas que são mais maduras, que têm mais experiência, né? Então, assim, servir a igreja mesmo, porque assim nós estaremos agradando o Senhor desse jeito. Na hora que nós estávamos adorando, a gente nem sabia a palavra que seria dada. O Senhor falava assim comigo, você já foi a muitos casamentos lindos, mas existirá aquele casamento. E o Senhor nessa hora me mostrava uma noiva, um lindo vestido, e conforme nós íamos adorando, esse vestido era salpicado de pedras preciosas. E essa noiva estava num caminho e já se preparava para se encontrar com o noivo. Então eu quero dizer assim, e eu oro assim, né? Muitos irão se casar, outros não irão se casar. Mas existe um casamento que nós não podemos perder. Esse casamento é com o nosso amado. Esse é o casamento que mais nós devemos desejar no nosso coração. Amém? Esse casamento